Assim, dentro da geopolítica, só um detalhe, Vai. dentro da geopolítica, quando a gente está falando, o Trump é o anticristo, você pode interpretar isso como o Trump é um cara que pode estabelecer paz ali. Pra quem não, É isso que eu tô entendendo. Pra quem tá achando um assunto religioso tosco, Aham. você pode interpretar dessa forma, porque não faz muita diferença, Nesse não. caso, a gente quer o anticristo. Pelo menos a princípio vai ter, as criancinhas vão sofrer menos na primeira fase, né? Eu não quero anticristo, Qual não, que é a segunda fase? Porque a história da Bíblia do anticristo é 3 anos e meio fingindo que é gente fina e 3 anos e meio soltando os cachorros pra cima de todo mundo. Então, 3 anos e meio dá da certinho, falsa né? paz. Sobra 6 meses ali certinho, né? Pra 2030, né? Então, e aí? Se você 7 anos, né? Apesar que a gente já tá em 2024, né? Mas se você pensar que começou em 7 de outubro de 2023, né? Tem uns caras que acham isso, né? Que a tribulação da Bíblia, que dura 7 anos, é de 2023 a 2030. Eu não acho, eu acho muito difícil você cravar a data assim. Na análise que tu faz lá, que tu escreve, o quanto de cristianismo tá Ali é zero. É? Ou 0,1%, que às vezes eu falo que Deus nos protege e tal. Na Gazeta do Povo, muito pouco, apesar de estar escrito lá que eu sou pastor. Como é que tu foi parar na internet? Na internet, cara, meu canal no YouTube é de 2006, né? Então é antigão, né? Aí é mó tempão. Eu comecei pregando na internet, fazendo estudo bíblico e tal. Só que eu sempre gostei de ciência, tecnologia, informação e tal. Aí eu começava a falar de notícia também. Eu já era formado em jornalismo, né? Aí comecei a falar de notícia, de tecnologia, questões geopolíticas. Aí foi crescendo. Aí em 2016 o canal deu um boom. Aí o cara, fez sucesso da noite pro dia. Eu falei, demorou 10 anos só, né? Falou 10 anos tentando Da noite pro dia, 50 coisas diferentes. Esses caras metem isso da noite pro dia, dá vontade de dar um tapa na Aí orelha. os caras falam assim, sempre acreditei em você. Você fala, acreditou nada, você falava que eu tava perdendo tempo. Não vem não. Eu ouvi isso pra caralho também. Tá de palhaçada aí, internet aí. Vai trabalhar, pô. Não é não? Você falando que despencava lá do Rocha pra ir pra UF, não sei o quê. Mas isso aí ninguém vê, não. Essa parte aí ninguém vê. Foda-se. Né? Hoje você tá aí, todo mundo sempre foi meu amigo. Não, e quando os caras falam que eu... Pô, é óbvio que eu tô aqui, pô. Eu sou playboy desde sempre, pô. Lá no Jacaré, eu dei playboy lá no Jacaré, né? Eu lembrava os motoboys assim, tinha um adesivinho, né? Filho de rico é playboy, filho de pobre é motoboy, né? Isso. Eu via nas motos assim, né? Porra, mas aí tá bom, olha só. Aí, como é que o Brasil se encaixa nessa bagunça toda aí que tu falou, cara? Cara, o Brasil é fundamental nisso, cara. Antigamente a galera desmerecia o Brasil, né? Porque, o Brasil é o país que tem condição de garantir a segurança alimentar do planeta Terra inteiro e a segurança energética da Europa, pelo menos, né? E também, segundo o coronel Hélio Fontinelli, o Brasil, aos olhos dos Estados Unidos, é uma zona de retaguarda estratégica, né? Porque se tiver uma guerra nuclear no hemisfério norte, a gente consegue mandar matéria-prima para eles ali numa situação de escassez, né? Então, o Brasil é fundamental no planeta. Vários problemas que a gente consegue resolver ali, isso coloca o Lula numa posição de destaque fodida. Coloca muito até por causa da questão dos BRICS, né? Porque BRICS foi a primeira letra é Brasil, né? Então, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora mais uma galera. Vai encher a galera aí, né? Era BRICS 11, mas aí o Milei não quis entrar, ficou BRICS 10, né? E se você acha que o Milei acertou nessa? De não entrar nos BRICS? Cara, o Milei, pra mim, ele é uma figura meio misteriosa. Eu tenho um pé atrás desse, sabe? Eu lembro do sapato do Bozo? Um pé atrás daquele tamanho com ele. Porque ele é do Fórum Econômico Mundial, você vê a fotinha dele lá. Você vê que ele tem uma ligação muito forte com Israel. Para mim isso não tem problema, mas isso mostra que ele tem um jogo específico que ele está jogando. Então, eu acho que ele não é totalmente transparente, que ele esconde um pouco do que ele está fazendo. Fora aquelas histórias dele falar que ele entrou na política, que é o espírito do cachorro dele que morreu, que orientou. Nada contra quem acredita nisso, mas... Tu nem acredita em espírito de cachorro, né? Sei lá, na Bíblia diz que vai ter animal no céu, né, e tal. Não sei como é que eles vão parar lá, mas... Até eu não tenho problema, mas ele receber conselho do cachorro, eu já fiquei preocupado. Entendeu? Podia ser do avô dele, né? Que era, sei lá, da geopolítica, né? Do cachorro. Ou do pai. Do cachorro, eu falei, será que qual o nível de consciência que o cachorro tem pra dar umas dicas maneiras aí, né? Então essas coisas são meio... Eu acho que ele faz muita figuração. Já viu as fotos que ele tira? Ele tira... Faz a cara de motosserra, né? É louco, é louco. Eu lembro dos vídeos dele, assim, né? pré-eleição, ele falando, como é que é? Falando da liberdade, cararro. Tudo. Ele manda o cararro assim, né? É padrão, né?
Pois é, mas ele é um cara que eu fico imaginando como é que o Lula, por exemplo, ficou olhando pra administração na Argentina. Porque ali Ele fica chateado. ali tem uma coisa acontecendo, que é demitindo os funcionários públicos todos. Então, é um puto experimento. É. Que ele pode dar muito certo, ele pode dar muito errado. Sim. E ele dando muito certo, ele fortalece uma corrente política. É. E ele dando muito errado, ele fortalece uma corrente política oposta. Né? O que o Macri fez antes, né? Então, e aí eu fico pensando, cara, será que os caras estão apostando? Será que eles estão torcendo pra dar certo mesmo? Eu acho que eles querem que se foda lá, porque não é uma corrente não é que se foda, contrária daqui. Por exemplo, o PT. O PT ficou olhando pra Argentina torcendo pra dar merda. Eu imagino que sim, o Bolsonaro ficou olhando pra Argentina torcendo pra estourar. Pra dar certo, claro. Mas eu acho que é um negócio... Eu acho que independente desse esquerda e direita e tal, tem uma galera mais em cima que tá mexendo, né, jogando o jogo. Sempre tem, né? Não, você vê nos Estados Unidos... Tá jogando jogo sério. Pô, né? Os caras assim... E nas guerras, você vê que grupos de indústrias patrocinavam os dois ao mesmo tempo, pô. Os dois brigar, você fala, pô, meu irmão, eu quero ganhar tu dinheiro. Tu não tem lado não, né? Teu lado é o lucro, pô. É grana. Então... Não foi isso os Estados Unidos meio na Segunda Guerra até explodirem Pearl Harbor? Não foi meio isso também? E dizem que eles meio que deixaram os caras explodirem pra ter uma desculpa pra entrar, né? Igual o Brasil também, os caras vieram de afundar navio aqui, torpedear navio. Aqui no Brasil, pô, não tinha nada a ver com a história. Aí entra aquela história da bandeira, a operação de bandeira falsa e tal. Isso, eu ouvi a história. A história é movida por isso, né? É porque fuderam a gente porque a gente tava levando borracha pros Estados Unidos pra eles poderem, pra indústria dos caras, não sei o que, daí... Os Estados Unidos precisava da gente do lado deles. Fuderam nós querendo fuder os caras. E aí fudeu tudo, né? Tem gente que diz que os próprios americanos já afundaram o navio brasileiro pra incentivar. Ah, é? Tem a teoria da conspiração, vai achar isso, né? Mas aí os caras vão... A operação de bandeira falsa é isso, né? É o pirata vir com o navio com a bandeira do país que é igual do que ele quer assaltar, com um navio inglês. Aí o pirata troca a bandeira aí, bota em inglês. Aí o cara... Aí eu sou amigo, na hora que chega aí, vamos tomar um negócio aí. Pô, não, a casa caiu, meu irmão. Já era, entendeu? A bandeira falsa é só você... Perdeu o Playboy. É só você botar a bandeira errada, pô, entendeu? Você mete um submarino alemão, bota submarino americano, bota adesivinho alemão, ferrou, né? Então, como é que tá o Brasil, cara? Assim, vamos lá. A gente tá agora falando... Vai ter a COP30. Aqui, né? Vai ser... Tem a 29 esse ano, daí ano que vem tem a lá no Pará, lá em Belém. E aí vamos falar de Amazônia, vamos falar de manter a floresta em pé, etc. E aí deve ter um papo também sobre energia renovável. Total. Que é o bonde que o Brasil tá apostando. Sim. Né? A energia renovável. E a gente, na tua opinião, olhando para esse ponto, assim, a gente tá de fato bem posicionado, né? Porque a gente tem uma matriz, a gente tem energia eólica pra caralho, solar pra caralho, que vem de rio também pra caralho. Hidrelétrica. Então a gente tá, de certa forma, desse ponto de vista, a gente tem uma vantagem, por exemplo, sobre a Europa. Lógico, né? Porra, a Europa uma puta vantagem. Tá complicada a Europa. Pois é. E a gente tá sabendo tomar vantagem dessa posição que a gente tá agora? Porque, assim, já passou um monte de trem, vou chamar de trem. Sim. Por exemplo, tudo que era pra ser industrializado, meio que a gente já pegou... Por exemplo, não dá mais pra gente entrar no semicondutor. Entendi. Não dá pra gente entrar em várias paradas aí, porque meio que já era. Mas agora perdeu o bonde. Tem a energia verde agora. Sim, isso aí a gente tá em alta. E aí, como é que a gente tá? A gente tá sabendo... O Lula e nós, o Brasil. Pô, se você olhar a história do relacionamento dos Estados Unidos com o Brasil, você vai ver que eles sempre mandaram aqui, né? Sim. Pô, você vê aquela época da doutrina do Big Stick, do porrete, né? Fale manso, mas leve um porrete. Depois tem a doutrina Monroe, né? América para os americanos. Depois você tem a política da boa vizinhança, época da Carmen Miranda e do como é que é? Zé Carioca. Aí Aliança para o Progresso. Aí depois você teve as ditaduras também, patrocinadas pelos Estados Unidos. Eu acho que os caras ficam fazendo malabarismo com a gente, entendeu? E quando muda lá, é só você perceber que muda lá, muda aqui, muda lá, muda aqui. Não muda lá, não muda aqui. Fica assim. O Trump entra, muda aqui. Aí ele sai, muda aqui de novo. Aí volta, muda de novo. Você fala, porra, a gente depende dos caras. Então acho que o Brasil... Mas dá pra gente tomar a gente agora tá talvez... Você que é o especialista. Tá bom. Numa situação, numa posição tanto diferente que é...
o papo da energia. Sim, isso dá uma vantagem pra gente. Eu já conversei com o Sakane e a gente tem uns 30 anos aí pra surfar nessa porra. Entendi. Porque tem que aproveitar, né? Tem um bagulho rolando que é o Hélio 3, que os caras estão achando lá na Lua. Sim, já tô ligado. E os caras já estão fazendo, inclusive, usina aqui na Terra, Sim. contando com a porra do Hélio 3 e o caralho. Sim. Então, eu perguntei pro Sakane, cara, quanto tempo? Aí ele, puta, sim, dá pra falar uns 30 anos. Entendi. Uns 30 anos aí a gente dominou a parada e tal. E aí fudeu, né? Porque aí foda-se energia eólica, foda-se energia aí solar, já foda-se virou tudo isso aí. charrete isso aí. Tudo isso aí virou charrete. Virou carrocinha. Então a gente tem aí 30 anos. É a corrida contra o tempo. Como é que a gente tá nisso daí, cara? Como é que tá o papo? Então, cara, o problema, sabe o que é? Eu vejo o Brasil assim como se fosse um terreno assim, cheio de fruta e água, que aí o cara chega e fala assim, ei, meu irmão, vou precisar... Igual o cara foi expulsar o demônio e falou, você é ladrão que você pegou a manga. Um terreno cheio de manga ali que os caras vêm e falam que eu vou pegar as mangas aí. Aí você fala, não, essa manga é minha. Ele fala, não, se você falar qualquer coisa, eu vou te enfiar a porrada. Aí fica um negócio assim, cara. Então, eu tenho aquela sensação que a gente tá sempre sendo explorado. Tipo aquela menina bonita que não consegue se dar o valor, acaba saindo com os caras meia boca aí. Então, acho que o problema do Brasil sempre foi esse, que a gente, na minha opinião, a gente é o país mais rico do mundo. Pô, a gente tem várias vantagens sobre vários outros países. Porque até então você pensava assim, cara, a Apple vale 1 trilhão. Mas é um valor imaterial, né? E sem água, sem comida, você não tem computador. A gente tem a água e a comida. Então, depois da pandemia, os caras começaram a perceber que as commodities, a comida, né? A eletricidade, a energia, isso tem um valor muito maior do que a gente imaginava. E esse valor a gente tem aqui. Mas é claro que por aquela ideia da política do equilíbrio das nações, nenhuma nação pode se destacar muito, os caras nunca deixaram a gente... Sempre que a cabecinha sobe, o nego vem com um porretão e já dá uma porretada violenta. Mas também a gente não tá fazendo direito, né, cara? Porque olha só, por que a gente nunca investiu de verdade? Quer dizer, ou as iniciativas que foram, como o CIEP, por exemplo, em educação. Sei. Porra, o CIEP era legal pra caralho, a ideia do CIEP. A proposta é interessante. Tá ligado? Porque assim, cara, se a gente popularização tem... Se o povo é burro, fudeu, cara. Ah, então. Se o povo é burro, fudeu. Aí, pô, você vê o Brasil no ranking PISA aí, fudeu. Independente do governo que tá. Por que ninguém faz um bagulho sério nesse sentido de educação? Porque assim, não, cotas raciais, não sei o que. Beleza, isso é paliativo, cara. Sim. Assim, não sou contra as cotas raciais, mas assim, dizer que elas vão consertar, não vão. Sim. A gente tem que chegar num ponto que a gente não precisa delas. Sim. Como é que a gente chega num ponto que a gente não precisa delas? A gente faz um plano perene de educação que ultrapassa limites de mandato. Sim. E como isso talvez não dê voto... de jeito nenhum, né, pô? Então, mas aí... É benefício imediato. E ainda tem o lance dos caras fuder os bagulho que é maneiro. Pô, o CIEP era maneiro, pô. Os caras sabotam tudo, pô. Porra. Então, quando não é nego de fora que tá sabotando, é o pessoal de dentro. Daí, se a gente não investe em educação... Porque assim, a gente tem comida, a gente tem água, a gente tem energia, o caralho. Sim. Mas a gente não sabe... A gente não sabe lidar com questões... Pô, a gente não tem saneamento básico. Isso é metade da população. Metade da população. Pouco mais da metade tem acesso à internet. É sofrido, né? Tá ligado? Então, assim, tudo é tudo assim, tá vendo? Isso aqui, a gente tem isso aqui. Mas a gente não usa, porra. Porque a gente usa menos do que a gente poderia, assim, do ponto de vista tecnológico mesmo. Pra mim, o Brasil é aquela menina bonita que não sabe que é bonita. Aí qualquer mané que joga uma conversa, ela cai, entendeu? Por um lado, é a falta da percepção do poder que a gente tem. Por outro lado, todas as vezes que a gente tentou falar Brasil para os brasileiros, a gente se ferrou. Os caras derrubaram quem falou isso, meteram uma bomba na cabeça. Então, eu acho que vai ser muito difícil a gente chegar e falar, acabou a palhaçada aqui, agora a gente vai se valorizar. Eles não vão deixar, pô. Mas não é um pouco o que a gente está fazendo quando a gente fecha um acordo com a China e não usa o dólar? A gente está meio que mandando uma mensagem aí, a gente quer ser nós, hein? Aí a gente tem que pensar, a gente quer ser capacho de quem? Ou quem é pior ser capacho de quem? Dos Estados Unidos ou da China? Ou quem nós vamos se aproximar e, de certa forma, usar para atingir um certo patamar também. Porque, assim, eu não sou... A ideia de não ser subserviente ao dólar, por exemplo, eu acho foda. Tá. Acho foda. Porque a gente sabe que os Estados Unidos mandam aqui desde sempre. Né? É difícil não tirar esse poder deles, que a proximidade geográfica é muito forte. Né? Sim,
Sim, pra caralho, perto, né? pra Tá caralho, perto. pra caralho. E assim, eu nem tô falando que eu quero cortar relações com os Estados Unidos, não é Sim. isso? É só, olha aqui, ó, eu tenho outros amigos aí. Eu tenho uns outros amigos aqui também, tá ligado? Não é só você, não. Se tu ficar de causada aí, é bid pra caralho que vai ter que ir pau no cu da Ford. Isso. Entendeu? Sim. Então, assim... Você falou BID, eu achei que era o Banco Internacional de Desenvolvimento, agora que eu lembrei. Inclusive... Bom, deixa quieto. Então, cara, esse lance de... Ó,